agradecer a Camila e a Larissa por estarem aqui, por terem aceitado o convite em participar e gentilmente, né, de ter aceitado o convite, de participar, falando de um tema tão importante que na pandemia esteve tão, né, presente na nossa vida, que é a saúde mental, não só nas organizações, eu acho que, né, todo mundo passou, no mundo inteiro passou por situação de distanciamento, e a saúde mental nunca teve tão em pauta, né? E gostaria muito de agradecer essas duas amigas que a gente se conheceu aí na vida já há alguns anos, e gostaria muito do fundo do coração de agradecer. Vamos, Camila, começar a apresentação por ti. Conta um pouquinho de quem é a Camila, da sua trajetória. Me fala um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Bom, primeiramente, boa noite, né? Mais uma vez, boa noite. Obrigada também pelo convite, eu acho muito interessante a gente falar bastante sobre saúde mental, né? É um assunto que eu acho que nunca vai ser finito, né? Acho que sempre a gente precisa buscar a saúde mental, nosso bem-estar, né? Para seguirmos aí, né? Sem grandes patologias, sem doenças, né? Num mundo melhor, né? Vamos colocar assim. Então, a minha trajetória, eu sou psicóloga, né? Então, eu atuo no consultório há 9 anos, mas eu sou psicóloga há 12, 13 anos. E aí eu passei por outras áreas, então, assim, eu já passei pela parte organizacional, já passei pela área social, já passei pela área da saúde, mas eu sempre estive no consultório, né? É a minha paixão, é a área clínica, né? Então, há 9 anos eu atuo aí na clínica e tenho uma formação em psicologia do esporte, né? Fui buscar para atender atletas aí, e aí a gente consegue não só trabalhar com atletas, mas a gente consegue olhar aí o comportamento, trabalhar metas, né? Espalhar aí para os outros âmbitos da vida, né? E aí, assim, recentemente, na pandemia, né, me especializei em terapia do esquema, e para aprofundar um pouco mais, para entender um pouco mais como as nossas emoções influenciam os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, né? Então, esse é um pouquinho aí da minha história. Muito bem, seja bem-vinda, Camila. Larissa, conte para a gente um pouquinho da sua trajetória, quem é a Larissa? Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço aí a Joyce pelo convite, estendo também ao time aí da Job Convo. Bom, eu sou a Larissa, eu sou business partner numa empresa de tecnologia voltada à saúde, é uma health tech, é a Bionexo, o nome, né, deixei o nomezinho aí. Eu atuo já na área de recursos humanos há 18 anos, sou psicóloga por formação, fiz um MBA em gestão estratégica de recursos humanos, entre outros cursos aí que me apoiaram aí a suportar essa área dentro das organizações. Então, eu já trabalho já em organizações desde os meus 18 anos, né? Comecei aí cedo na área de RH, e sempre foi a minha paixão cuidar das pessoas dentro das organizações, porque eu entendo que são através das pessoas que a gente consegue gerar melhores resultados. Então, para mim, né, é muito motivador quando eu consigo impactar as pessoas, né, dentro das organizações e, consequentemente, eu também impacto as organizações. E falar desse tema, para mim, é um assunto bem interessante, né, porque eu sou psicóloga, eu trabalho com pessoas. E quando você me convidou, Joyce, para mim foi um presente mesmo, porque é algo que está em alta e é algo que a gente deposita muita energia, né, e traz uma importância super significativa na companhia para este assunto. Acho que é isso. Obrigada, Larissa, mais uma vez, e seja bem-vinda. Camila,
conta para a gente, até explicar para o público que está aqui nos assistindo, a gente, quando planejou esse bate-papo, a gente queria trazer uma pessoa que fosse da clínica, que pudesse contar um pouquinho pelo ponto de vista, né, de clínica, das demandas, né, de saúde mental vindas da organização, e trazer uma pessoa que tivesse essa perspectiva da empresa, das organizações, né? Eu estou aqui no meio. Eu sou psicóloga também, vim do RH há mais de 20 anos e hoje atuo na área clínica, continuo atuando como consultora, mas também atuo na área clínica. Então, ter essas duas visões é muito, muito bacana, né? E Camila, conta pra gente o que você tem percebido, principalmente neste momento, né, nesses vamos falar desse último ano e meio, o que você tem percebido das demandas, né, dos seus clientes, dos seus pacientes na clínica, voltadas para questões de organização? Chega muita demanda para você nesse sentido? Bom, vamos lá. Chega sim, né, bastante, mas o que tem chamado a atenção, né, não só por conta da pandemia, mas eu acredito que os clientes que vêm das organizações, eles chegam muito com uma queixa muito grande, quase uma justificativa, né, de que precisa ser mais, de que precisa se dedicar mais, de que o gestor, às vezes, exige muito e ele não está conseguindo atingir a meta. E muitas vezes a gente percebe que essa exigência é da própria pessoa, né, enquanto ambiente organizacional. Então, eu acredito, né, pela pouca experiência que eu tive, já faz bastante tempo, né, a questão da competitividade, né? Então, eu acredito que essa competitividade ela esteja aí relacionada a essa questão de comparação, né, de sensação muitas vezes de olhar o colega e de fracasso, né? Então eu me comparo, eu me fracasso. Então eu olho, eu quero sempre mais, eu tenho que fazer mais e muitas vezes esquecendo da sua qualidade, né? Então, olha sempre para o outro e acaba minimizando os seus feitos. Na pandemia, eu percebi um aumento muito grande de produtividade, né? Então, acredito que com home office, né, talvez entre aquela questão de compensar, né? Então, eu estou em casa, então eu não estou trabalhando, né? Não estou no ambiente de trabalho, então eu vou me dedicar muito mais horas, né? Ali para aquele trabalho, para aquela demanda, e muitas vezes se preocupando muito mais, né? Porque a gente entrou aí, a gente está, na verdade, né, num cenário muito complexo, né, de incertezas. Então, isso gera muito estresse, modifica a forma como a gente interpreta as situações, né? Então, aumentando aí essa questão de ansiedade, de estresse, né, de burnout, que eu acredito que a Larissa deve, né, falar um pouquinho mais aí sobre isso, porque eu acredito que toda essa questão contribui muito, né? Então, eu vejo muitos pacientes prolixos, né, chegam assim, falando, às vezes não tem começo, nem meio, nem fim, né? A gente só deixa e depois a gente vai captando ali alguns componentes, né? Acredito que seja isso. Muito bem. E Larissa, a sua empresa, ela tem alguma prática para acompanhar a saúde mental dos profissionais atualmente? Sim, né? A gente tem algumas práticas dentro da companhia, até um pouco antes da pandemia isso já existia, o que eu acho muito legal e é um diferencial quando você olha para isso. Então, hoje nós temos uma empresa parceira, né, que nos apoia nessa parte de saúde mental com psicólogos e psiquiatras.
Temos também um programa, né, de desenvolvimento da liderança, que é o nosso PDL, que também tem esse tema, onde a gente faz alguns encontros com pequenos grupos de líderes, para que eles tenham um espaço para falar deles e para falar do time, e as profissionais da saúde, a psiquiatra, por exemplo, que nos apoia, para dar dicas de como identificar burnout, como identificar ansiedade, porque neste momento, né, como é que você identifica por vídeo uma pessoa que não está bem? Então, é um desafio muito grande. E você estar próximo, às vezes, de investir 10 minutos com essa pessoa, 15 minutos para saber se ela está bem e falar da vida dela, faz toda a diferença. Então, a gente dá essas dicas nesses pequenos grupos, né, para que os líderes tenham essa consciência e para que eles também fiquem bem, porque, querendo ou não, são as pessoas mais cobradas, né, quando a gente está falando de gestão. Além disso, tem a proximidade, né, eu como BP, eu atuo na área de negócio em tecnologia e produto, que é a área que eu atendo. Então, eu sou muito próxima dos líderes e das pessoas, né, nos papos, nas dailies, em reuniões, em treinamentos. Se eu vejo que tem alguém, né, que esteja com um comportamento diferente, não liga a câmera, então eu procuro sempre perguntar se está tudo bem, me colocar à disposição, né, para que a pessoa também possa me procurar quando necessário, isso acontece bastante. Temos as pesquisas que nos apoiam, né, de engajamento, clima, home office, a gente fez já 2 pesquisas de home office para entender um pouco como é que as pessoas estão, a produtividade realmente foi algo que aumentou significativamente, porque as pessoas gostaram de estar home office, porém não estávamos só em home office, nós estávamos em meio a uma pandemia, né, com muitas mortes e lidando com luto o tempo todo, muitas perdas. Então, foram essas 2 coisas, foi o home office que trouxe produtividade, mas foi a pandemia que trouxe esse impacto, né, negativo aí, porque as pessoas perderam pessoas e perderam muitas coisas, né, a gente sabe que realmente foi algo muito difícil para a gente conseguir se adaptar a este momento. E além disso, né, acho que o próprio convênio que a gente trabalha é um convênio muito bacana, acho que não tem problema de eu dar nomes, a gente trabalha com a Sul América e o convênio estende-se para todos os colaboradores e todos os familiares, com reembolsos super bacanas, não tem custo para o colaborador, então, nem para a família, então isso é muito legal, porque também isso apoia e mostra o quanto a empresa está preocupada com a saúde das pessoas. Acho que, de maneira geral, é isso, assim, de práticas que a gente vem fazendo no dia a dia. Uhum. E Larissa, você percebe que aumentaram queixas voltadas para a questão da saúde mental durante a pandemia? Como que você percebe isso? Aumentaram, né? Acho que principalmente no quesito ansiedade, né, que é um ponto fundamental, assim, a pessoa está em casa, ela está vivendo a vida dela dentro de casa, então, sim, um aumento significativo de pessoas muito ansiosas, e aí procurando os profissionais da saúde, procurando se automedicar, muitas vezes, eu ouvi de muitos falando isso, estou me automedicando, e aí dar essas dicas, tome cuidado, procure o profissional, não faça isso, né, por si, porque é muito perigoso, a gente está falando de drogas aí, né, de coisas que viciam, enfim, mas existe a necessidade para alguns, mas outros, porque eu ouvi meu amigo falar que é bom, e aí eu também estou tomando, sabe? Então, foi, assim, o aumento foi bem significativo. O burnout nós tivemos também, né, infelizmente, até hoje aparece um ou outro. Agora deu uma minimizada, mas tivemos também algumas pessoas em burnout. E aí sempre dando dicas, né, a gente tem um local de comunicação institucional onde as pessoas têm acesso e a gente dá dicas falando, né, como é que você identifica que você está com burnout, porque às vezes a pessoa não consegue, mas a gente também dava dicas. Então, teve esse aumento, sim. E aí teve um outro ponto, né, Joyce, e todos que estão aqui. As pessoas passaram a dividir, né, a vida pessoal com a profissional, aí cuidar de filhos dentro de casa, pessoas que não tinham uma estrutura de home office para trabalhar e se viu dentro de casa, né, a gente viu uma foto de um colaborador ele mandou para a gente, todo feliz quando começou na empresa, por exemplo, mas começou na pandemia, trabalhando na cama, assim, ele sentado no chão e o computador na cama. E aí, né, foi a gente tem lá o auxílio home office para os colaboradores, mas no começo ninguém estava preparado para essa estrutura, né? Então,
isso também pega, porque a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica triste por não ter aquele espaço e aquele ambiente onde ela trocava e tinha estrutura, né, para entregar e para trabalhar, e fora, né, as perdas, né, acho que é evidente que as perdas também fizeram com que as pessoas também nos procurassem e procurassem o nosso programa para poder lidar com o luto e com as perdas. Então, sim, teve um aumento significativo, sim. Uhum. E essa questão do home office, né, de você ter comentado desse colaborador, ele poderia até ter estrutura, né, mas não é só ele na casa, né? Não, exato. Aí tem que dividir com esposa ou com parceiro, com os filhos, Com a os pais, escola com os filhos, também. exato. É muita coisa para administrar, né? Sim, exato, exato. São muitos pratos, muita pressão, muitos papéis, né, Camila? E aí na clínica, olhando para isso, né, quando eles chegam lá com a demanda, o que você percebe no seu consultório? Aumentou a demanda, novos pacientes, ou pacientes que já estavam contigo e que trouxeram essas demandas, né, voltadas para a questão das organizações? Como que mudou, né, a sua questão na clínica? Teve a questão de você também ter começado a atender em casa, né, fazer esse atendimento online. Como foi isso, né, na questão da ótica da clínica? Teve um aumento significativo, sim, né? Eu acredito que, até como a Larissa colocou, né? Acho que a partir do momento que você começa, você expande, né? Você mostra para as pessoas, assim, eu acho que a pandemia, ela veio... Você saiu daquela rotina que você conhecia, você não tinha mais o bar, você já não tinha mais o cinema, você não tem mais o teatro, você não tem mais a escola, você tem a sua casa e você tem todo mundo ali com você, né? Que nem você colocou também a questão de dividir o espaço, né? Você ter que ter uma atenção focada, né? Você ter que lidar com um evento aí de muitas vezes a gente não tinha uma informação, então isso gera muita preocupação, isso gera muito estresse. Então as pessoas começaram a procurar psicologia, eu acredito que porque elas começaram a se dar conta, né, de que realmente precisa cuidar, né, de que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, né, e não é porque não aparece, né, assim como um machucado, um sintoma, né, uma dor de estômago, que deixa de ser menos importante, né, então assim teve um aumento significativo, sim, e relacionado, né, assim a essa questão de como dividir, como viver esse novo, né? Então, assim, até eu entrei no jogo, porque, né, antes consultório, né? Então tinha aquela troca bacana, várias dinâmicas, várias propostas no consultório. Como adaptar isso para a tecnologia? Como você trazer o consultório para o computador, para o online, né? E como você lê também a pessoa, né? Então, muitos desafios, mas o quanto que isso trouxe também essa proposta, essa abertura para a gente mostrar para as pessoas, né, o que é psicologia, a necessidade, mais uma vez, da saúde mental, do bem-estar, né, da gente reconhecer, muitas vezes, que a gente precisa, sim, se divertir, a gente precisa ter nosso momento de lazer, né, mas que a gente precisou se reinventar demais, né? E o quanto que isso demandou de todo mundo. Então, quem tinha já alguma predisposição para ansiedade, para depressão, para burnout, a gente pode colocar que a rotina, às vezes, poderia estar maquiando tudo isso, né? Então, assim, eu estou cansado, né? Estou fadigado, é só eu ir viajar, né? É só eu encontrar os amigos, né? E muitas vezes não, precisava ali de um pouquinho de atenção. E eu acredito que a pandemia, ela forçou esse olhar para dentro. Então, isso aumentou.
E que bom, porque está desmistificando, né, o trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras, né, dos profissionais de saúde. Então, por um lado, isso foi, posso dizer que positivo, dentro desse contexto. Sim, que é importante ressaltar isso, né? Porque o que acontecia quando você falou, né? Muitas pessoas maquiavam, muitas pessoas ligam o piloto automático e segue, né? Não presta atenção nos sinais. E essa prática que a Larissa disse da questão que a empresa se preocupa, né, de mandar a comunicação, porque às vezes a pessoa não reconhece que tem. Quando ela vê os sinais lá, quando ela recebe um e-mail, percebe o sinal, pá, peraí, será que eu estou com isso? Será que é isso mesmo? Será que é isso que está acontecendo comigo? E aí cria uma consciência, tira ela do piloto automático, né? É muito importante sair dessa questão do piloto automático e a empresa tem um papel muito importante nisso, né? Um fato importante também das pessoas sentirem a segurança psicológica também na empresa, né, Larissa? Você disse que a empresa já tinha ações antes da pandemia voltadas, né, para a saúde mental. E teve mais investimentos depois, durante a pandemia, agora? Como que tem sido a prática? O programa ele começou antes da pandemia, né? Mas o programa, eu digo, né, para as pessoas acionarem os psicólogos e psiquiatras, mas o PDL falando de saúde mental, essas comunicações falando sobre burnout e ansiedade foi algo que foi após a pandemia. A gente não tinha isso antes, e isso fortaleceu, né? As comunicações se fortaleceram por conta dos problemas que a gente começou a vivenciar. Mas antes era só o programa que as pessoas elas procuravam, né, proativamente e contatavam os psicólogos que a gente colocava. Depois da pandemia foi que a gente começou a estruturar todas essas pesquisas, o PDL e esses espaços para que as pessoas realmente possam se sentir vulneráveis, né? Porque é isso, elas podem aceitar que estão doentes, podem aceitar que precisam de um tempo para elas, mas isso foi depois mesmo. Inicialmente era só o programa. E tem uma questão que eu gosto muito dessa expressão que você usou de vulnerabilidade, porque tem uma crença social de que a vulnerabilidade é uma fraqueza, né? Fraqueza, exato. Eu não posso ser vulnerável, senão eu me mostro fraco. Fraco, exato. E é isso, como é que a gente cria, né, esse ambiente seguro para que as pessoas aceitem a vulnerabilidade e falem, não, eu estou doente, eu não aguento, mas eu estou, né, cansado, e é um cansaço mental. Então, a gente começou a abrir esse espaço para que as pessoas pudessem falar mais, né? Isso começou antes da pandemia, mas isso com certeza se fortaleceu muito mais depois que a gente, né, começou a ficar em home office em pandemia. Uhum. E como que você prevê isso para o futuro? Como você acredita que a empresa vai continuar investindo? Como que você percebe isso na sua empresa? Então, o que a gente percebe que sim, né, que isso não é temporário, né, porque desde 2019 que a gente colocou este programa, ele, né, já tem aí, vai fazer 2 anos, aliás, vai completar 2 anos o programa, foi bem no finalzinho de 2019 e início de 2020. E o que a gente percebe é que, assim, cada vez mais, né, a gente percebe que a pessoa feliz, ela produz mais, e aí o quanto é importante ela estar bem mentalmente, fisicamente, né? E estar num ambiente onde ela realmente possa ser ela e ter essa segurança. E é isso, acho que não dá para a gente voltar mais do que era antes, né? Esse é o nosso novo normal. E quanto mais a gente investir nas pessoas, sabendo que são através delas que a gente vai conseguir crescer, isso realmente é um golaço para qualquer companhia. Então, penso que sim, a ideia é continuar. E se depender de nós, né, de gente de gestão que sabe da importância disso, né, com certeza já está mais do que comprado. E sabendo, né, dessa gente e gestão, capital humano, RH, aqui eu estou traduzindo para todos, né, dos Sim. profissionais de RH, compreender e sentir.
o que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir? Quais foram os principais benefícios, além de todos esses que você já mencionou? Mas você poderia quantificar para a gente os benefícios? Com certeza, a produtividade, né? O engajamento das pessoas em relação à companhia, porque é o engajamento online, né? A gente percebe que a empresa ela ficou 100% remota, né? Então, todos os colaboradores estão trabalhando remotamente. Então, a questão do engajamento, de você perceber que o ambiente está seguro para as pessoas se aceitarem como elas são e realmente poderem falar do assunto. O nosso índice de sinistralidade ele é bem baixo, assim, e eu acredito que talvez seja por essa preocupação também, né? Existem, sim, afastamentos por burnout, mas é algo, é muito raro você ter uma frequência, sabe? Existiu, sim, as pessoas trataram, mas eu vejo que quanto mais você se preocupa e mais dá espaço para isso, isso tende a minimizar, né? Porque as pessoas realmente podem cuidar da saúde física e mental, porque a saúde física está muito atrelada, né? Então, as dicas que a gente dava para a saúde física, as paradinhas, dicas de educadores físicos, fala, olha, para no momento, faz um relaxamento, faz o seu alongamento. Então, tudo isso eu vejo que fez com que as pessoas realmente ficassem engajadas com a empresa e pudessem confiar, né, que elas poderiam sim ficar doentes, né, poderiam sim falar de que, putz, não aguento mais, estou estressada, estou cansada, e, enfim, acho que é isso, assim, é dessa forma que as pessoas se sentem cada vez mais pertencentes, né, daquele lugar, quando elas podem sim ser vulneráveis e ter esse espaço. Muito bem, muito bom. Camila, dessas pessoas, né, que você atende, até as que não vieram com questões de organização, né, de organizacional, ou da burnout, enfim, mas você deve atender muitas questões de ansiedade, de depressão, de estresse, que deve ter sido potencializada aí na pandemia. O que elas compartilham com você em relação ao trabalho, né? Como elas se sentem em relação às empresas, como elas se sentem seguras, sente no ambiente seguro ou a empresa gera gatilhos? Como tem sido isso? Então, né, eu acredito que, né, assim, pelo que chega no consultório, né, assim, a preocupação, falando em pandemia, né, então, assim, foram vários gatilhos ativados, né, e, assim, principalmente para pessoas com predisposições, né, então, que já tinham ali uma probabilidade, então precisaria, assim, de um gatilho. Então, as pessoas se viram, assim, muito preocupadas com o que poderia vir a acontecer, né? Então, veio a ansiedade nesse sentido, de eu vou me manter empregado, como que eu vou fazer, né? O que vai acontecer, como que eu vou dar conta, né? E algumas empresas, né? Eu não, claro, não estou aqui para citar nomes, né? Não são as nossas empresas, é a empresa do vizinho, é lá em outro país, né? Não, com certeza, né? Mas assim, eu acredito que não a empresa em si, né? Mas talvez assim, alguns gestores, algumas pessoas, então essa pessoa ela já tem uma predisposição, né? E aí ela está num cargo, ela está numa situação que envolve, porque é muito importante, né, a gente colocar que não existe um lugar só, né? Não é só a empresa, não é só a pandemia, não é só a família, não é. Então, são vários ambientes ali que fazem parte do contexto do indivíduo e que podem ali gerar alguns gatilhos. E os gatilhos vão ser ativados quando eles estão ali, como que eu posso dizer, mais à flor da pele, né? Então, se a gente for trazer, né, a pandemia, um momento que logo em 2019, né, que foi o boom, que ninguém sabia explicar, que a gente só começou, né, a gente não estava entendendo, muita novidade, a gente precisou ficar em casa, né, e como assim?
E então eu acredito que isso potencializou muito, né? E essa insegurança, né? Porque o mercado também não é só uma, duas, três empresas, mas o mercado mundial mexeu, né? Então isso também trouxe muita preocupação. Então, como profissional, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Como que eu posso me desenvolver? Né? E não só como profissional, mas como pessoa. E aí eu me vejo dentro da minha casa, né, com a minha família, ou muitas pessoas que moram sozinhas, né, que ficaram ali sem ter, né, com quem dividir. Então, eu acredito que assim esse grande evento contribuiu muito para ativar muitos gatilhos, né? E na empresa, eu acredito que o que pode vir a somar talvez seja essa questão de competitividade, né? Como a Larissa colocou, tem programas na empresa dela, né? Eu acho isso super bacana de desenvolvimento humano e que isso possa ser realidade para outras organizações, né? Porque isso entra também próximo à psicologia do esporte, que é você trazer o melhor da pessoa, né? Para ela também se conhecer. Isso também é um exercício de autoconhecimento, né? Então, quanto que é importante ter mais dessas práticas, né? Ter mais dessa preocupação funcional, vamos colocar assim, com o colaborador, né? Porque para que ele também se sinta protegido, né? Então, quando eu me sinto protegido, eu sei que eu posso mostrar minha vulnerabilidade, né? Agora, quando eu estou num ambiente que muitas vezes se torna aversivo, né? Eu tenho que cada vez mais potencializar a minha força, eu tenho que potencializar toda a minha energia para poder criar uma postura, né? Uma persona aí, e o quanto que isso acaba adoecendo o indivíduo. Uhum. Não precisa ser aquele ambiente agressivo, né? Não é a agressividade que vai trazer a produtividade, que vai trazer o retorno, né? É um ambiente seguro, é um ambiente acolhedor, é um ambiente onde a pessoa se sente pertencendo, como a Larissa disse, né? Das ações, os benefícios que trouxeram de engajamento, né? É muito legal essa contribuição, viu, Camila? Eu tenho percebido muito com essa questão da insegurança, de não saber o que vai acontecer, principalmente o ano passado, né? Esqueci o termo, não é? O cancela, o suspende, né? Contratos de profissionais, porque não, a crise financeira, enfim, muitas coisas, muitas pessoas. Será que eu vou continuar no meu trabalho? Será que eu vou ter a minha renda, né? E isso fez com que a pessoa focasse mais, quisesse produzir mais, e aí fica naquela autocrítica, porque tem uma questão da pessoa também, né? A empresa acaba potencializando uma coisa que já é da pessoa, que uma autocrítica muito elevada. Eu tenho tratado muito essa questão do perfeccionismo, né? O que o perfeccionista é? Ele quer a perfeição. E existe perfeição nesse mundo? Não existe. Não, né? Não existe perfeição, não existe o ideal, né? Existem pessoas, existem erros, existem a responsabilidade, né, desses erros, mas que esses erros que seja como que eu posso dizer, um degrau, né? Quando você olha um erro ali, que você possa olhar o que errou e potencializar, olhar e o que você pode fazer a partir daquilo, né? Mas para isso você precisa ter autoconhecimento, você precisa ter resiliência, e tudo isso a gente nasce? Não, a gente vai aprendendo. Exatamente. É interessante isso que você trouxe do erro, né? Porque a gente sabe o quanto as pessoas e muitas empresas são intolerantes ao erro. E o que eu venho trazendo, às vezes, para os líderes é isso. A gente tem que permitir as pessoas errarem, desde que a gente consiga corrigir logo, né? Porque é isso, o mundo que a gente está vivendo, né? Esse mundo bunny louco, né? Não é nem VUCA mais, já está no bunny. Né?
esse mundo louco que a gente está vivendo, é permitido errar? É, mas a gente tem que corrigir logo, e tá tudo bem. E quando a gente fala das pessoas, infelizmente, a gente ainda tem aquele apego hierárquico muito grande das pessoas não terem coragem de falar com seus líderes, né? E a gente, enquanto área de recursos humanos, profissionais, né, de RH, de saúde que trabalham dentro das empresas, como é que a gente encoraja também as pessoas a falarem sobre algum assunto com o seu líder? Porque é isso, muitas vezes eles procuram a gente, mas aí como é que a gente pode empoderar essas pessoas a terem essa coragem, né, de falar sobre o erro, de falar sobre a saúde? Porque, obviamente, gente, aqui não é um mundo perfeito, não, tem muito problema, muito conflito também. Então, por ser BP de uma área, eu também tenho que mediar muito esses conflitos, sabe? Não é o falar de, é o falar para, né? Então, você está me falando dele por quê? Você precisa falar para ele. Então, a gente vem trabalhando também essa coisa do encorajamento das pessoas, delas poderem trazer isso para os seus líderes, né? Para as pessoas com quem elas trabalham no dia a dia, para que realmente, porque quando ela fala, né, quando você cria esse ambiente de confiança, a pessoa fala, e quando ela fala, é o momento dela também ressignificar algumas coisas, né, e o autoconhecimento, né, como a Camila trouxe, é fundamental. Exatamente. Essa questão do autoconhecimento, ela é muito importante. E há muitos anos, a terapia tinha aquela conotação, não preciso porque eu não sou louco. E a terapia é para, eu gosto de chamar análise, né? É para você fazer uma análise sobre você mesmo, né? É para você se conhecer. Eu sempre faço um convite que é se permite a mergulhar na sua profundeza, me permite acompanhar nessa jornada, né? Porque é muito importante essa questão do autoconhecimento. Eu expandi os meus atendimentos para a clínica através da consultoria, porque muitas pessoas vinham com demandas de trabalho, né, para fazer um planejamento de carreira, enfim, e quando eu percebia, eu sempre estava indicando, vai fazer terapia, que é importante essa questão do autoconhecimento, vai fazer terapia. Eu falei, mas espera aí, eu posso ajudá-los? Então, eu vou começar a atender em terapia. Então, acho que uma dica muito importante para os profissionais aqui é façam terapia. Acho que a pandemia veio para movimentar isso e tirar o enfoque de que só quem tem problema tem terapia, faz terapia, para que se conheça, né? Porque você se conhecendo, você melhora nas suas relações como um todo, as relações em casa, as relações no trabalho, todas as relações. Né? A gente já deu aqui os 40 minutos. Tem alguma pergunta, Luísa? Não consegui acompanhar. Sim. Tem uma pergunta da Ana Maria, bem interessante. Gostaria de saber se com essa alta demanda, por conta desses problemas todos, se as pessoas estão reagindo bem e voltando aos poucos às rotinas. Acho que queremos um pingo de esperança aí. Meninas, podem ficar à vontade. A pergunta dela continua, eu já vou colocar junto aqui. Tá. E, no geral, as empresas estão mudando, de fato, a mentalidade, pois com a competitividade percebo muito foco em produzir as pessoas em segundo plano. As empresas têm focado muito em produzir e as pessoas acabam... E as pessoas em segundo plano, isso. Não é bem uma pergunta, né? Já é uma... Sim, acho que foi para... Muito bem, Ana Maria. Né? Eu acho que é Obrigada isso. pela pergunta. O nosso maior desafio é esse, como é que a gente equilibra a produtividade versus o cuidado com as pessoas, porque esse é o maior desafio da área de gente dentro das companhias. Como é que a gente consegue, sim, olhar para o negócio e olhar para a produtividade, mas não esquecer de que quem faz tudo isso são as pessoas, né? Então, eu vejo, para mim, assim, o maior desafio é esse. Até falando enquanto profissional, business partner de RH dentro das empresas, para mim, hoje é o maior desafio. Muito bem colocado, Ana Maria. Obrigada. Obrigada, Ana Maria. Mais alguma pergunta, Luísa? Acho que a Ana Maria tinha comentado, né, que ela também passou
passou por isso? Você saber... Não sei, eu vi... Sim, ela colocou aqui que sim. Passei Sim. um transtorno de ansiedade esse ano, Ana Maria. Foi muita demanda, foi muitas queixas de ansiedade, estresse, burnout. Acho que pouca gente escapou, né, nessa situação aí que a gente passou, não sobrou muita gente, não. Quando as pessoas chegam para mim, através da clínica, com a questão da ansiedade, eu sempre faço a pergunta, você sabe o que é ansiedade? E a pessoa fica assim, né? Ela sempre foca nos sintomas, né? Mas o que é ansiedade? E eu nunca me esqueço de um professor meu que disse uma pequena frase: ansiedade é você querer controlar o futuro. E quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, faz todo sentido. Ninguém querer controlar o futuro. Agora me diz, quem consegue controlar o futuro? Sim, ninguém. Né? Imagina antes, né, que tinha, você não tinha a pandemia, né, você poderia até imaginar que seria possível, né? E aí vem a pandemia e aí te coloca em situações que inimagináveis, né? E então aí surge, né? Aí surge bem a ansiedade plus, aí vem, né? Entre outras patologias aí. O universo esfregando na nossa cara, não, você não tem controle nenhum. Você não tem controle e futuro não existe, porque o futuro é uma ideia, o futuro não existe. Quando a gente cria a consciência disso, as coisas ficam mais claras. Mas é lógico que o processo de terapia é muito importante, é lógico que as empresas investirem mesmo, investirem em dinheiro, investirem em tempo, investirem em profissionais capacitados, é muito importante para que não aconteçam essas patologias e a gente não precisa estar aqui falando nisso, trazendo pauta e sim trazer pauta de felicidade, de coisas boas, né? Muito bem, meninas. Olha, já passamos do tempo. A Letícia e a Raquel já estão aqui. Se eu pudesse, eu ficaria horas e horas falando sobre esse tema, porque, particularmente, eu gosto muito de saúde mental, ainda mais nas organizações, tem tudo a ver comigo. Mas, né, a gente tem uma agenda hoje que está bem apertadinha. Queria agradecer profundamente, novamente, vocês por terem aceitado, por ter contribuído, ter dado essa aula para a gente. Muito obrigada, gratidão. Camila, Larissa, abro aqui para vocês se despedirem e já entrando Letícia e Raquel aqui para o nosso próximo tema. Muito obrigada, pessoal. Ótima noite aí para todos. Quero agradecer também, boa noite, né, para todas as meninas que estão chegando, ótima noite para vocês. E mais uma vez, obrigada aí pelo convite, tá? Obrigada, gente. Tchau, tchau.